Oi, eu sou a Estela e eu vou falar sobre a equação de Schrödinger independente do tempo. Então eu escrevi aqui a equação de Schrödinger e eu circulei a parte que a gente fala da energia potencial, porque é justamente essa parte que a gente vai manipular para que a equação ela satisfaça essa condição de ser independente do tempo. E o que é isso? Isso é que a energia potencial ela só varia em posição, ela não varia no tempo. Então, quando essa condição é satisfeita, a solução dessa função de onda ela pode ser escrita como produto de duas funções, né, pela separação de variáveis. Essas funções, então, é o φ de x e o alfa de x. Eu coloquei essas setinhas aqui porque o φ ele só depende de x e o alfa ele só depende de t. Então, quando a gente substitui na equação de Schrödinger, na parte de energia potencial, a gente chega no final em uma igualdade. Então, a gente tem esses dois termos. Então, a gente tem esses dois termos que se igualam. O primeiro termo, 1 sobre φ de x multiplicado por menos h cortado sobre 2m, vezes a derivada do φ de x em relação a x, mais a energia potencial de x vezes o φ de x, igual i h cortado vezes 1 sobre alfa de t, vezes a derivada do alfa em relação a t. Então, como esses dois termos eles são uma igualdade, a gente conclui que então eles são uma constante, né? Então, quando um termo é igual ao outro termo, então eles são o mesmo número. Esse número que a gente vai chamar de xi, essa letra aqui. Então agora a gente vai trabalhar com cada termo separadamente. Então a gente vai trabalhar primeiro com o segundo termo, o que depende somente de t. Então esse termo que é igual a xi, integrando ele, a gente tem a integral de alfa em relação a t, igual a menos ixi sobre h cortado vezes a integral de dt. Na primeira integral, a gente vai ter ali n de alfa em relação a t. O segundo termo, a gente vai ter que a integral de dt é o próprio t, mais a constante das integrais indefinidas. Então, eu só não estou escrevendo linha por linha, porque a lousa é pequena, senão vai demorar muito. O ln que a gente tem em relação a essa primeira integral, a gente pode passar para esse lado aqui como o exponencial, e também vamos manipular um pouco a exponencial junto com a constante, que vai resultar em... Então, a multiplicação daquele exponencial com o termo que tinha sobrado do segundo termo, depois que a gente derivou o dt, e multiplicado ainda pelo exponencial da constante, a gente tem pela equação de Euler, alfa de t igual a cosseno de xi vezes t sobre h cortado, menos i de seno de xi vezes t sobre h cortado. Vou segurar a câmera só nessa parte, porque a luz não estava deixando com que a lousa inteira ficasse visível. Sempre uma parte é apagada pela luz, como essa parte aqui. Continuando lá de onde a gente estava, e sabendo que h cortado é h sobre 2π, então o xi vezes t sobre h cortado é 2π xi de t, xi vezes t sobre o h. Então, substituindo isso, a gente tem que o alfa de t é o a, cosseno de 2π xi vezes t sobre h, menos i do seno de 2π xi t sobre h. A gente sabe que a equação de onda para uma partícula livre também é dada por a de seno de 2π, k, alfa, menos μt. E o que está multiplicando o t aqui nessa equação é o xi sobre h. Então, a gente tem que o μ, ele é o xi sobre h. Mas, pela relação de Einstein de Broglie, a gente sabe que o μ, ele é a energia total do sistema sobre o h. Portanto, o xi, ele é o próprio E. A própria energia total do sistema. Então, para um sistema quântico, independente do tempo, alfa de t é a
exponencial de menos I, E vezes T, sobre H cortado. Então, a solução da equação de Schrödinger para um Vx independente do tempo f de x exponencial de menos I, E, T sobre H cortado, onde o φ pode ser encontrado por menos H cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda de φ em relação a x, mais E de x vezes φ de x, igual a energia total do sistema, φ de x. Essa é, então, a equação de Schrödinger independente do tempo, onde E é a energia total do sistema quântico associada à função de onda φ de x, que é diferente para cada sistema quântico. Há algumas propriedades para tornar possível a resolução da equação, como o φ de x e sua derivada em relação a x deve ser finito e contínuo, porque no sistema físico real quântico não há um ponto onde a função de onda vai ser infinito. E tem que ser contínuo para que seja possível realizar a derivada. E também, se φ de x e sua derivada não fosse finito e contínuo, não seria possível obter um valor finito e bem definido para que seja possível calcular outras grandezas mensuráveis também, como a posição. Porque a integral de uma função infinita não tem uma resolução matemática. E também, para o v de x, o E, o φ de x serem finitos, a derivada segunda de φ de x também deve ser finita.